Olá, como vão? Bom, finalmente eu tive coragem de gravar um vídeo para iniciar o meu canal, que eu gostaria de mostrar assim muitas coisas relacionadas à arquitetura, a desenhos, artes, a culinária também e coisas que envolvem o meu dia a dia sempre. E acho que esse primeiro vídeo, como tá bem fresco aqui ainda pra mim, porque eu fiz uma viagem recentemente, que me acompanhou pelo Instagram e pelo Facebook, pôde ver muitas fotos e muitas coisas que eu visitei. Então eu queria falar um pouquinho dos meus diários de viagem, certo? Bom, há 3 anos atrás, quando eu fui pra Nova York e Washington, eu comecei a ver algumas pessoas que faziam diários de viagem, e aí eu pensei, nossa, acho que seria muito legal se eu começasse a fazer também. Mas eu fiquei com medo disso atrapalhar a viagem, de eu não conseguir fazer muita coisa, de eu não conseguir desenhar e fazer as coisas direito. E aí eu resolvi pegar um caderno pequenininho para iniciar. E esse aqui foi o meu caderninho que eu levei para Washington. Então ele é um caderninho, eu até ganhei de um amigo meu, Cláudio. Então ele me deu, ele é pequenininho, ele é um tamanho A5. E aí eu levei só isso e 2 canetas, deixa eu até pegar aqui uma caneta, e 2 canetas pretas, sem lápis, sem borracha, sem nada. Eu falei, vou desenhar o que der. Como o caderninho era pequeno, e eu também falei, se não der certo, tudo bem, não tem problema também. Então foi isso que eu fiz para essa viagem. E aí o que eu percebi é que eu gostei demais de fazer isso, foi muito gostoso. Então, só mostrar aqui a primeira página pra vocês. Então esse aqui foi logo quando eu entro no avião, eu comecei a desenhar na parte do aeroporto. Então essa aqui é a primeira página. Então eu comecei a colocar coisas que iam acontecendo no primeiro dia de viagem. Então eu coloquei a comida que eu comi, o voo, qual era o número do voo, aonde eu sentei, o que eu comi no aeroporto. Depois coloquei tudo que eu comi dentro do avião, qual que era a qualidade da comida. Aqui é a segunda página. Né, também falo um pouquinho do aeroporto que eu cheguei em Nova York, né, que eu cheguei no Kennedy. Depois eu peguei um shuttle, cheguei em Nova York, tava uma temperatura de 10 graus. Então assim, comecei a colocar informações que eu gostaria de lembrar depois com a minha viagem. Né. Aí fiz também aqui um mapinha, né, da direção do aeroporto até o meu hotel. E aí coloquei questão do hotel, o que eu fiz no primeiro dia. E aí foi uma coisa assim, meio aleatória, não sabia direito o que colocar, mas eu queria ir registrando as coisas. Essa foi a imagem logo no primeiro dia de manhã, eu tava andando pela cidade e eu olhei pra cima e vi os prédios muito altos. E aí eu bati uma foto, voltei pro hotel e desenhei. Então assim, no início eu tava desenhando meio que sempre sentadinha, bonitinha num local, no hotel, né? Ou sentada em algum lugar, mas assim, não ao vivo com o que eu tava vendo. E aí eu resolvi desenhar Times Square. E aí foi meio que um fiasco, não deu muito certo. Eu tentei aqui, comecei, mas não saiu muita coisa. Então eu continuei, né? A outra página eu só fui escrevendo lojas que eu visitei. E aí eu fui pegar o primeiro. Aí eu fui desenhar ao vivo. Eu parei na frente do World Trade Center e desenhei. Aí ficou totalmente desproporcional com o que é real. Fiquei nervosa, eu não queria atrapalhar, que eu tava com a minha mãe e com a minha irmã, não queria que elas ficassem achando que eu tava enrolando, né, na viagem, atrapalhando pra elas verem, então ficou uma coisa meio estranha. Aí depois, mais tarde, nesse mesmo dia, elas já estavam meio cansadinhas e a gente sentou no Battery Park. E aí eu achei que ficou bem legal esse desenho, né? Primeiro tem esse daqui e depois tem esse aqui. Né? Aí eu já fiquei uns 15 minutos sentada olhando pra essa imagem e desenhando. E aí eu comecei a criar gosto pelo negócio, ó. A gente atravessou, aí eu vi a Estátua da Liberdade de longe. E aí as coisas foram caminhando. E aí esse caderninho, ele tem várias páginas. Tem umas que ficaram bem legais, por exemplo. O dia que eu fui visitar a Colômbia, então era um sonho conhecer a universidade, fiquei acho que foi uns 30 minutos sentada fazendo esse desenho. O dia do Guggenheim também, eu tava sozinha, desenhei a parte de dentro. E aí eu tentei me limitar para esses desenhos sempre não ocuparem mais do que 15 minutos da minha viagem. Porque eu não queria perder a viagem, eu queria tirar foto, eu queria ver os lugares. Eu sempre sou meio louca em viagem, eu quero conhecer tudo em um dia. Né? Então, esse foi um desenho bem difícil de fazer, da ponte do Brooklyn. Porque a caneta ela acabava secando de tanto que ventava, e tava muito frio, muito gelado, eu tinha que tirar a mão da luva para conseguir desenhar.
Então foi um desenho que eu demorei um pouco mais. E sem contar que eu tinha que ficar. A posição que eu escolhi foi bem o centro da ponte. Então todo mundo passava atrás de mim, as bicicletas quase me atropelavam muitas vezes, porque eu queria uma imagem simétrica, né? Então eu tava bem no meio da ponte para pegar essa visão. E aí foi um pouquinho difícil, né? Depois, ó, o Central Park. Então eu fui pegando vários lugares. Depois a gente foi pra Washington, né? Ó, aqui já tem... Como que é o nome desse aqui? É o... o monumento lá, né? Aquele principal de Washington. Depois o Lincoln Memorial. Esse aqui eu até fiz à noite. Foi um dia que eu peguei aquele Hopon Hopoff e à noite que eu desenhei esse. Então foi bem gostoso desenhar. Aqui todo o roteiro que eu fiz em Washington eu coloquei dessa forma, pra lembrar de todos os lugares. Então, assim, cada página vai tendo um layout diferente, né? Uma posição diferente. E aqui é a última página desse caderninho de Nova York e Washington. Aqui dá pra ver o tanto que eu desenhei. Foi praticamente... Deixa eu ver, chegou a metade? Parece que sim, acho que deu metade do caderninho, né? Então, esse foi o meu primeiro sketch de viagens, primeiro que eu utilizei. Depois, no ano seguinte, eu resolvi... Quer dizer, eu fui pra Milão, e aí eu comprei um caderno específico de Milão, que foi esse aqui, ó. É um Moleskine, né, que eles têm alguns que você tem as cidades, né? Então eu comprei esse, comprei o de Paris e comprei o de Londres. Mas esses dois estão vazios porque eu ainda não fui pra essas cidades, então eu ainda não os usei. Mas o de Milão eu fui usar. Como eu fiz uma viagem meio rápida, foi uma semana só. Deixa eu ver onde que eu desenhei aqui. Aqui. Então foi uma viagem meio rápida e eu tava com um grupo grande de arquitetos e tal, então eu não tinha muito tempo pra ficar sentada e eu tava com medo de ficar também atrapalhando as pessoas. Então eu não desenhei muito nessa viagem, tá? Ele é o mesmo tamanho do outro caderninho. Então, esses desenhos praticamente eu fiz todos dentro do avião, indo, né, de São Paulo pra Milão e pra Madrid, que eu fiz escala em Madrid, né? Então, todos esses desenhos foram de dentro do avião. Esse aqui foi o desenho do primeiro dia, onde a gente almoçou. E acho que tem poucos desenhos esse caderno. E aí acabou. E aí esse aqui foi um meio da viagem. E aí eu acabei não desenhando mais, então esse caderno tá bem vazio. Tanto que eu vou guardar que eu vou pra Milão de novo esse ano e eu vou utilizar o mesmo pra ver se eu desenho mais nele e deixo ele mais completo. Bom, e por último, que foi a viagem que eu fiz agora, no Carnaval, pra Santiago, no Chile. E aí eu resolvi levar um caderno maior. Eu falei, não, vou ter que desafiar, né, caderninhos pequenos. Então eu peguei um caderno que ele é o dobro do tamanho. Vamos colocar aqui lado a lado. Pronto, ó, agora dá pra ver. Então ele é um A5. Então eu falei, bom, vou tentar colocar o máximo de coisas nesse caderno e vou tentar usar bastante. E aí eu percebi que eu usei bastante mesmo, né? Então vamos lá. Bom, aqui eu fiz uma página de dados pessoais, um mapinha do mundo, como eu sempre coloco, né? Pra onde que eu fui aqui. E aqui a capa de Santiago. Esses 3 desenhos que eu acabei de mostrar eu fiz no Brasil, então eu não fiz lá. E aí depois eu comecei a fazer os desenhos lá no local já. Então aqui são lugares que eu ia visitar, que eu queria fazer como se fosse um índice. Bom, aqui tem coisas gerais, eu acabei usando esse caderno pra tudo, né? Então aqui eu tenho, deixa eu chegar pra cá. Eu coloquei parte de orçamento, tudo que eu gastava na viagem, né, no dia a dia, quanto que os passeios que eu ia fazer, aqui eu acabei imprimindo e colando aqui mesmo. Aqui era o meu cronograma semanal, todos os lugares que eu ia passar, de manhã, de tarde, de noite. Acabou tendo um monte de mudanças, alguns caminhos, né, que eu já tinha feito a pesquisa antes. Essa página eu ainda preciso terminar de colar aqui, mas eu queria colocar todos os chás que eu tomasse na viagem, né, então é a página Chá Comigo. Então, ainda tem alguns pra me colar, que eu ainda vou fazer isso. Aqui começa, ó. Dessa vez eu colei até minha passagem de avião aqui. Então, essa eu desenhei dentro do avião, né, no caminho. Essa aqui foi anotações que eu tinha presentes pra comprar, lojas pra visitar. Aqui foi meu primeiro dia. Então eu tenho aqui informações do hotel, onde ele ficava, a planta do meu quarto, porque eu fiquei no hostel. O símbolo do metrô, o ticket do ônibus que eu peguei, o que eu comi no primeiro dia. Coisas que eu queria experimentar, né? Então aqui eu coloquei
principais comidas que vende lá pra me poder lembrar de comer e escrever um pouco do que como foi a experiência. Aqui, então, já foi meu dia 2. Então, aqui eu já coloquei onde foi a primeira parada, onde a gente chegou, o que a gente fez, a temperatura, um pequeno desenho do local. Esse dia foi legal. O dia 3, ele pega essas 3 páginas. Termina aqui. Porque a gente foi andando... Deixa eu chegar mais perto. Ó, a gente saiu daqui e foi fazendo este roteiro todo. Foi cerca de 18 quilômetros que a gente andou. E conforme o guia ia parando, eu ia pra explicar alguma coisa, eu já aproveitava e desenhava aquele lugar. Então, todos esses pontos aqui são pontos momentos que o guia parou. Quando o guia parava, assim, que eu vi que ele ia falar um pouco mais, eu aproveitava pra desenhar. Então, eram coisas de 5 minutos esses sketches, às vezes nem isso. O Palácio da Moneda eu tive que terminar depois, porque ele foi muito rápido, eu consegui só fazer o contorno geral e desenhei um lado. Depois, quando eu cheguei à noite no rosto, eu repliquei o outro lado, porque não dava tempo de fazer, senão eu ia perder o tour. Aqui o mapa, que eu também fiz à noite no rosto, porque não dá pra fazer de dia. Aqui já foi parte do dia 5, mas eu quis deixar essa casa sozinha que eu achei bonita, que é a casa La Sebastiana, do Pablo Neruda, que fica em Valparaíso. Então eu aproveitei pra desenhar um pouco mais detalhada essa casa. Eu fiquei, mas acho que foi uns 15 minutos só que eu desenhei ela. Esse aqui foi de Valparaíso. Então aqui foi uma junção de várias cenas que eu vi no dia, né? Então eu tinha visto essa placa no lugar, esse poste com a bandeirola no outro, essas casinhas no outro lugar, o barco e as escadas. Então depois eu juntei tudo num desenho só. Aqui foi uma visão que eu tive, que a gente parou pra tirar foto junto com o guia, então eu achei legal. Achei legal registrar o lugar, que era o Porto de Valparaíso. Aqui já foi em Vinha del Mar e Reiniaca, né? Aqui essa parte foi questão do meu almoço e aqui a visão da praia. E eu nunca tinha visto de perto um pelicano, né? Então foi... Mas como eu não sei desenhar pelicano, eu tive que procurar na internet pra poder tentar copiar ele assim, mais ou menos. Porque ele tava muito longe, eu não conseguia desenhar ele. Bom, no dia 6 eu fui passear um pouco nos cerros, então escrevi algumas coisas que eu achei legal desse dia, pra não esquecer. O dia 7 eu deixei esse espaço porque eu ia desenhar mais coisa, mas não deu tempo. E aí o dia 8 foi o último dia, o dia que eu vim embora, né? Então isso aqui eu acabei fazendo no avião, porque eu comprei um monte de caneta, claro, eu tive que visitar umas 20 papelarias, que eu passava todas que a gente passava, eu e a Bruna, eu entrava. E aqui eu tava testando as canetas que eu comprei. Né? E aí o que aconteceu é que daqui pra frente eu comecei a colar todas as coisas que eu trouxe da viagem. Então, por exemplo, aqui foram pessoas que eu conheci, que eu colei o cartão, papelarias que eu achei, por exemplo, um restaurante que eu almocei, uma papelaria que eu fui. Aqui já informações do hostel, né? A gente tinha que usar essa pulseirinha. Eu acabei sem querer trazendo o cartão do quarto, então abafa essa parte. Aqui é um cartão de desconto que a gente ganhou lá no Sky Costaneira. Um sorvete que eu achei diferente, achei legal guardar alguma coisa, né? Então aqui dos chocolates, da distribuidora que eu fui de chocolates, e aqui de um picolé de 3 leites. Opa, virei... Ah, tá certo. Folders que eu achei interessante, aqui foi o ingresso do Sky Costaneira, que é aquele prédio legal, que tem muito alto lá. Isso aqui eu achei muito da hora, eu falei, ó, eu vou ter que colar isso no caderno. Vamos ver, aqui é mapas, tem mais mapas. Aqui também é mapa que eu fui colando. Aqui tem os cartões postais. E acho que acabou. E as folhas. Eu acabei pegando... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu acabei pegando algumas folhas de lá, porque eu achei muito legal. Parecia folhas lá de Maple, do Canadá. E aí eu quis deixar aqui no caderno pra deixar de recordação. Então, esses são os meus 3 cadernos de viagens que eu fiz realmente viajando. Porque eu tenho outros cadernos aqui que eu faço quando eu volto de viagem, né? Eu acabo... desenhando em casa, né, assim, com mais calma, ficam uns desenhos um pouco mais elaborados, mas esses são os meus caderninhos de viagens que eu faço durante a viagem. Tudo isso que eu mostrei pra vocês, eu fiz durante a viagem, eu não fiz depois, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui foi colar esse monte de coisa que eu colei pra ele ficar gordinho, assim. Mas o resto eu fiz durante a viagem. E acho que é isso, vai ser o meu primeiro vídeo, deixa eu ver, 14 minutinhos.
E se você gostar, curte, se inscreve no canal e que sempre eu vou estar tentando postar mais coisas legais pra vocês de desenhos, de culinária, de arquitetura, de decoração, dicas, e espero que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo, tchau!